Olá, povo de Deus, tudo bom com vocês? Aqui estamos nós com mais um vídeo no canal, depois de tanto tempo sem postar, né? Depois de algumas oscilações aqui no canal, mas se Deus quiser agora a gente vai voltar ao normal. A gente não estava postando porque eu não estava conseguindo conciliar a faculdade, trabalho e também porque eu acabei adoecendo. Tive que viajar, minha voz estava ruim para gravar, então, mas graças a Deus eu tô com a voz um pouco melhor e a gente vai gravar hoje muitos vídeos para vocês, tá bom? Esses dias eu tava pensando muito, meditando, rezando sobre como as pessoas veem o casamento, como as pessoas pensam o casamento, o que ele tem se tornado hoje para nós, até mesmo dentro da igreja, fora da igreja, no mundo e todas essas coisas, né? E eu comecei a relembrar e a reviver a minha própria história, né? Aquilo que eu sentia, aquilo que eu pensava, desde o início sobre o casamento. Como vocês sabem, eu sou cearense, moro no interior do Ceará e pra quem conhece, né? Pra quem não conhece, a educação aqui no Ceará é uma educação um pouco mais rígida. Os pais que eu falo, os pais mesmo, não os pais de mãe e pai. Eles não têm tanta proximidade dos filhos, e principalmente das filhas, de conversar, do diálogo, de dar o carinho e atenção e afeto. E essa era a minha realidade, né? Essa é a minha realidade. Então eu cresci necessitada desse carinho paterno, desse afeto paterno, e isso foi levando com que eu tivesse uma série de atitudes que me levaram a muitos sofrimentos, né? De atitudes erradas. Então eu comecei a buscar aquele carinho que eu não sentia nos homens muito cedo. E eu comecei a namorar muito cedo, com 12 anos de idade. E por não ter maturidade, por não ter cabeça, não ter nada, esses relacionamentos foram sempre um atrás do outro, porque eu queria suprir a minha carência nesses rapazes. E isso foi se tornando uma bola de neve, e cada relacionamento, por ser cedo demais, foi gerando esses sofrimentos, né? Como eu falei. E em cada relacionamento ia ficando no meu consciente e no meu inconsciente traumas sobre o casamento. Quando eu era mais nova eu queria casar, eu sonhava em casar com 18 anos, com meu primeiro namorado, mas isso foi quebrando, foi sendo deixado de lado aos poucos em cada experiência. E quando eu tive a minha primeira experiência com Deus, eu comecei a ter esse contato com a vida religiosa, a vida celibatária, com os missionários da comunidade que eu estava conhecendo, que hoje eu faço parte, né? E eu fui me encantando com aquilo, e eu comecei a achar que Deus não sonhava para mim um casamento e que eu não poderia casar, porque se eu tinha tido tantos relacionamentos errados e nenhum tinha dado certo, em todos eles eu tinha sofrido, era porque essa não era a vontade de Deus para mim. Deus não queria que eu casasse, Deus não sonhava o casamento para mim. E eu comecei a idealizar o celibato, a vida celibatária, a vida missionária como o meu objeto de vida, como a vontade de Deus, né? E eu nunca parei para pensar, apesar de falar tantas vezes que para se ter vocação ao celibato, aqueles que são vocacionados ao celibato, à vida religiosa e consagrada, eles precisam e necessitam ter dentro de si o sentimento de paternidade, o sentimento de maternidade. E eu falava isso, mas isso não entrava aqui dentro, sabe? E nem aqui dentro. E eu não sentia que eu tinha esse sentimento de maternidade dentro de mim, apesar de falar tantas vezes que eu queria ser mãe das nações, mas eu não tinha capacidade de pensar nem que eu poderia e que eu amaria se eu tivesse alguns filhos que Deus me desse. E depois de tantos anos achando que a minha vocação era celibato, eu rejeitava todas as pessoas que se aproximassem de mim querendo alguma coisa, querendo namorar, da comunidade ou não, porque aquilo não era vontade de Deus. Aquilo não era a vontade de Deus pra mim. Eu dizia, não é vontade de Deus, isso é obra do demônio, afasta de mim, eu não quero. Eu não posso pensar no matrimônio. Eu não tenho vontade de casar porque Deus não me fez pra casar. Essas eram as frases que eu mais falava. Até que eu conheci um rapaz, que hoje é quem eu namoro, é o Danus, que vocês já viram aqui no canal, que vocês já conhecem, que se não conhece é porque não me acompanha. E aí eu tive um choque entre as duas realidades. Aquilo que meu coração sentia e aquilo que eu queria. E aí, depois se vocês quiserem que eu conte a nossa história, eu e ele, não eu sozinha, vocês comentem aqui embaixo que daí a gente vem e grava. Eu tive um choque de realidade entre os dois ideais, o que eu queria, o que o meu coração sentia, o que eu sentia naquele momento.
E foi um período de muito sofrimento até que a gente começou a namorar. Mas mesmo assim, mesmo namorando, dentro do meu coração, eu sentia que eu estava no local errado e que aquela não era a vontade de Deus pra mim. Eu me sentia nadando contra a corrente, contra a vontade de Deus, né? E isso fazia com que eu não tivesse um relacionamento certo, um relacionamento como deveria ser, porque eu tinha muitas barreiras, eu tinha muitas dificuldades. E isso me travava no meu relacionamento com ele, né? Até que eu decidi, depois de algum período, fazer uma experiência na comunidade de vida da comunidade que eu faço parte, a Aliança de Misericórdia. E foi aí onde eu decidi ir para a comunidade de vida fazer essa experiência. Só que quando eu cheguei lá, eu passei apenas 2 dias. E nesses 2 dias que eu estava lá na experiência, o sentimento que vinha dentro do meu coração era tão forte e eu me choquei com os meus sofrimentos, com as feridas que eu não tinha curado, que eu achava que eu tinha curado, com as carências que eu tinha, né? E Deus foi falando muita coisa nesses 2 dias no meu coração e eu decidi voltar para casa. Quando eu voltei para casa foi um sofrimento muito, muito grande, porque quem já fez o passo de sair de casa e ir morar em outro lugar para corresponder à vontade de Deus, para corresponder a um chamado de Deus ou fazer uma experiência, sabe o quanto é difícil na realidade da família, deixar pai, deixar mãe, deixar tudo que você vive, o que você sente. E quando eu fui para fazer, quando eu voltei dessa experiência, eu vinha cheia de feridas, de dores e o sentimento mesmo de estar longe, de ter voltado atrás, de me sentir fraca, né, de ver que eu não era tão forte assim como eu achava que eu era. E daí eu decidi fazer esse passo de me rasgar e deixar que Deus curasse tudo aquilo que eram feridas dentro de mim, tudo aquilo que eu tinha de dores em relação ao matrimônio, ao casamento, e que eu achava que já tinham sido curadas no meu tempo de caminhada, né? E foi nesse período que Deus me formou, que Deus falou muito ao meu coração. E foi um ano em que 2017 foi um ano em que Deus falou muito, muito ao meu coração. Foi um ano de sofrimento muito grande, porque eu tive que tocar nas minhas feridas, nas minhas dores, naquilo que eu achava que estava bom, mas que não estava. E foi um ano onde Deus me fez sonhar muitas coisas e ver experiências tão simples, mas tão bonitas, sabe? Que geraram em mim um sentimento muito, muito profundo em relação ao matrimônio. E eu pude ver que eu não estava sonhando antes os sonhos de Deus, que eu tinha uma fuga, uma esquiva daquilo que era a vontade de Deus para mim, né? Que eu queria sonhar da minha forma, porque eu tinha medo de tocar naquelas feridas, eu tinha medo de ser curada naquelas realidades. E Deus foi me formando, Deus foi me fazendo viver muitas experiências com o meu ser mãe, com o meu ser mulher, que eu vou contar para vocês no próximo vídeo, né? Já que isso vai ser 2 vídeos, esse dessa primeira experiência e nesse outro do meu ser mulher e experiências que eu vivi com Maria nesse ano. E Deus me curou muito, sabe? Deus me formou e me fez ver a beleza do matrimônio. Me fez ver que desde todo sempre Ele me sonhou para isso, essa é a vontade dEle para mim. E que Ele quer sim que eu cuide da minha família, que eu tenha filhos e que eu juntamente com o Danúzio a gente possa construir uma família santa para Deus e vencer todas as barreiras. Foi nessa correspondência, nessa abertura que eu tive para a graça de Deus, para deixar que Ele falasse em mim, que eu pude viver experiências de sofrimento, porque eu tive que voltar na minha história, nas minhas dores, para ser curada por Deus, para ser formada por Deus. Mas foi um período também, e é um período em que Deus me faz ver toda a nação que Ele me confiou, todo o povo que Ele sonhou para mim. Que me fez ver que os meus sonhos passados em relação a cuidar dos outros eram muito maiores na vontade dEle do que na minha. E foi aí onde Deus foi me fazendo trilhar um novo caminho. E talvez esse também é o desejo dEle para a sua vida, sabe? Não tenha medo de se abrir para a graça de Deus, de se abrir para a vontade de Deus e deixar que Ele te forme. Que Ele crie em você um coração capaz de corresponder e capaz de amá-lo na sua vocação. Se abra para a graça de Deus, procure ajuda se você não consegue, se você tem traumas, ajudas psicológicas, ajuda com algum religioso, religiosa, padre ou missionário de alguma comunidade que você faça parte ou não. Busque ser curado por Deus e se abrir para a vocação dEle. E se abrir para a sua vocação, para o desejo dEle para a sua vida, porque é correspondendo ao chamado dEle que toda a nação que Ele te confiou será salva e terá uma experiência de amor com Ele. Se abra para a graça de Deus, não tenha medo. Não tenha medo de corresponder ao chamado de Deus e de tocar nas tuas feridas para que Deus te cure. Se abra, procure o amor de Deus, tá bom? Fiquem com Deus, espero que esse vídeo tenha trazido alguma mensagem boa para a sua vida.
Até o próximo vídeo. Paz e misericórdia.